Boa noite a todos vocês que estiverem aqui ao vivo, quem estiver assistindo no IGTV, no Instagram, no YouTube, meu Deus, no YouTube. Hoje a gente vai ler capítulo 6 de Josué, eu já ia falar de Jericó. E hoje nós vamos falar sobre um capítulo que é muito importante, obviamente, né? Na história, não sei se todos vocês já ouviram ou se em algum momento já ficaram sabendo da história de Jericó, dessa batalha, dessa guerra que vocês vão ver como que ela acabou, como que ela, né? Enfim, é, como que ela foi vencida, digamos assim. Falamos ontem da aparição de Cristo, né? Que foi muito importante. Hoje nós temos 27 versículos para ir, e vai ser uma página, vai ser um capítulo só mesmo falando dessa queda de Jericó, né? O que eu queria pedir para que fosse assim mais focado no coração de vocês assim em relação à soberania de Deus, que a gente sempre fala aqui, né? Mas às vezes quando a gente tem assim uma passagem que é muito explícita ou que a confiança em Deus na soberania dele, né, sobressai, eu gosto sempre de avisar, de falar e tudo mais. Então, hoje a gente vai entrar na queda de Jericó. Vocês provavelmente já ouviram falar, ou se não, a gente vai ler hoje, a gente vai ver o que que significa, o que que representa a queda de Jericó especificamente, tá? E vai ser um capítulo muito abençoado, se Deus quiser. Então, vamos lá. Fazer a nossa oração primeiro. Vou colocar aqui, peraí. Pronto. Vamos fazer a nossa oração e já iniciar aqui. Obrigada, Jesus, por esse momento de oração. Obrigada por esse momento de comunhão que o Senhor nos dá. Obrigada porque é graças ao seu nome que somos unidos e reconhecidos e chamados filhos por ti. Obrigada por esse chamado, meu Deus. Obrigada porque cada um de nós aqui temos um propósito, assim como a gente vê nas leituras, assim como a gente entende mais do Senhor, mais de como o Senhor opera, de como o Senhor faz as coisas acontecerem, de como o Senhor é tão sólido nos seus planos, de como o Senhor é tão coerente, como o Senhor é tão compromissado, não só com a tua palavra, Senhor, mas com tudo aquilo que envolve a sua criação. Tudo aquilo que envolve a sua existência. Obrigada, Jesus, porque é assim que a gente aprende sobre a nossa vida, sobre o nosso Pai, assim que a gente aprende como podemos edificar a nossa vida, como podemos tê-lo como exemplo em todas as áreas da nossa vida. O Senhor nos mostra tudo, da parte financeira à nossa parte emocional, tudo está na palavra. A gente agradece por esse manual que alimenta o nosso espírito. Obrigada, Jesus. Obrigada porque o Senhor é o único que pode nos fazer pessoas melhores. Mesmo que os nossos próprios esforços fossem atingidos a nível máximo, sem o Senhor, mesmo assim, a gente ainda não conseguiria nos edificarmos e nos modificarmos em sabedoria, em amor profundo, em amor ágape, naquilo que só o Senhor pode nos prover. Então, obrigada porque a gente tem acesso à sua palavra, a gente tem acesso à edificação pura, a gente tem acesso ao amor puro, à mudança pura, Senhor, e que não depende de nós, é o teu Espírito que nos chama sempre para orarmos, para conhecer mais de ti, mas depende de nós abrir o coração, depende de nós te convidar, depende de nós te fazer 100% presente em nossas vidas, em todas as nossas necessidades, nossas vitórias e nossas batalhas. Hoje nós vamos ler sobre a batalha de Jericó e a tua mão poderosa nesse povo, a tua mão poderosa nessa terra, Senhor. Então pedimos para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, nosso coração, nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir, para que a gente possa enxergar, para que a gente possa sentir tudo aquilo que fica escondido aos nossos olhos, que às vezes a gente não percebe, mas que só o seu Espírito pode nos mostrar. Que a gente olhe para essa batalha de Jericó, assim como Paulo fala que tudo na palavra é para nosso aprendizado, é para que a gente aprenda. Então, que a gente possa aprender muitas coisas, Senhor, que a gente possa nos identificarmos em situações na qual a gente precisa entender que é a sua mão que vence, é a sua mão em todas as áreas da nossa vida, mas que é no clamor do seu nome que a gente tem a vitória. Em nome de Jesus eu agradeço. Eu peço para que o Senhor me use como canal, eu peço para que o Senhor ponha as palavras corretas na minha boca, eu peço para que o Senhor continue nos olhando, nos protegendo de todos os ataques malignos, espirituais, profissionais, emocionais, físicos, e que o Senhor possa nos restaurar,
mentalmente, emocionalmente, profissionalmente, que o Senhor esteja liderando a nossa vida, que o Senhor vá à frente, assim como a Arca da Aliança vá à frente deles, que a gente possa entender, Senhor, que quando nós te chamamos para nos guiar em todas as nossas estradas, todos os nossos caminhos, não há outra coisa senão a vitória. Que a gente possa entregar em Suas mãos e ter uma boa live consagrada em Teu nome. Proteja-nos de todos os males, nos faça invisíveis a todos aqueles que nos querem o mal. Em nome de Jesus agradecemos e vamos iniciar nossa live agora. Amém. Vamos lá então. Josué capítulo 6. Deixa eu dar mudo aqui. O negócio tocou. Vamos lá, Josué então capítulo 6. Deixa eu fazer um negócio aqui um minuto. Vamos lá. Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. A gente já viu isso com Raabe. Ela disse que estavam todos eles, né, amedrontados, apavorados, com o que eles já ouviam falar sobre Deus, né, sobre o Deus de Israel especificamente. Então a gente sabe que todos eles estavam com medo, né? Estavam medrosos em relação ao povo de Israel. Ninguém podia sair e nem entrar. Mas o Senhor disse a Josué: Eu lhe entreguei Jericó. Percebam a gramática aqui, né? Ele não falou, eu vou te entregar Jericó. Falei, eu entreguei. Então já está entregue, já está na mão dele, já está autorizado para que ele vá e simplesmente conquiste aquilo que já foi lhe entregue. Seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Então, eu lhe entreguei Jericó, seu rei, e todos os fortes guerreiros que existem lá. Então, os reis, os guerreiros, fortes guerreiros, Deus faz questão de mostrar que são guerreiros fortes. Já são todos entregues a Josué. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca e cada um haverá uma trombeta de chifre de carneiro. Chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor. Dá um minutinho aqui, peraí. Desculpe. Só tirar um negócio que tá aqui. No 7º dia, marchem. Só um minuto. Marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará cada um do ponto onde estiver. Então prestem atenção, aqui tem coisas para a gente prestar atenção. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes. Aqui a gente está falando de trombeta, que não é as trombetas de Apocalipse, ok? Aqui a gente está falando dos sacerdotes tocarem a trombeta, né? As trombetas, as 7 trombetas, têm ligações com o Apocalipse, obviamente, quando a gente for entender, quando a gente for ler em relação a números especificamente, e é o que eu quero falar agora também, se vocês perceberam, eles estão no 7º dia trabalhando, no 7º dia marchando, e Deus fala para que eles se abstenham do 7º dia, né? Porque é o dia deles louvarem ao Senhor, é o dia deles se entregarem ao Senhor, é o dia deles descansarem para poderem, né? Adorarem ao Senhor e oferecer a Deus, né? Oferecer a Deus o que é devido a Deus nesse 7º dia de descanso. A diferença antes que as pessoas, né, perguntem ou questionem ou falem, nossa, mas então Deus é incoerente porque ele fala que eles não podem trabalhar, que eles não podem fazer nada. Nesse dia tem uma diferença.
Deus está com eles nessa missão. Deus está com eles nesse momento que eles vão de fato pegar posse, ter a posse da terra. Deus não está descansando, Deus está com eles. O momento que o motivo deles pararem todo o sétimo dia é para que eles louvem ao Senhor. Nesse momento eles não vão louvar ao Senhor, eles vão obedecer ao Senhor, e o Senhor está com eles. Né? A gente acabou de ler aqui que a Arca da Aliança está lá, que Deus está presente, que Deus comandou que eles fossem e fizessem a marcha dos 7 dias. Logo, a gente entende que Deus está com eles junto nesse momento. Então, não adianta eles pararem, não trabalharem, não fazerem nada, porque Deus está na missão, naquele momento. Então, isso é um ponto muito importante para a gente ver, porque às vezes passa despercebido, e as pessoas falam, no sétimo dia eles estão trabalhando, eles não estão, supostamente, eles não deveriam estar trabalhando, mas Deus está lá com eles, e eles precisam fazer exatamente isso para que eles tomem posse da terra. Quando os sacerdotes fizeram soar um toque longo, todo o povo dará um grito forte de guerra. Aqui é o momento em que a gente vê a fé deles, porque quando Deus fala que cairá o muro da cidade e o povo atacará cada um do ponto onde estiver, né? A gente consegue entender que muitas pessoas poderiam dizer assim: eu vou dar um grito para quê? Se nós somos militares, nós estamos aqui para poder, né, tomar a terra e a gente dá um grito, a gente vai assustar os nossos oponentes, a gente vai chamar atenção, isso não seria uma tática boa. Mas aqui a gente está falando com Deus que já entregou a terra, e ali o grito de guerra dele, forte grito de guerra deles, né, de todos eles ali, a presença do Senhor, Deus sendo o comandante e não Josué, a gente entendendo tudo aquilo ali, a gente sabe que tem um propósito diante disso. Tem um propósito para eles estarem ali não somente 7 dias, mas também dar um grito forte para que os muros da cidade caiam. Então, a persistência, a obediência, o temor a Deus, a fé deles nesse momento é muito importante. Imagina você ter uma instrução do Senhor, vai lá e faça 7 dias disso, vai lá e qualquer coisa. Por 7 dias faça isso. Você naturalmente vai pensar, mas nossa, mas em 7 dias, e se não funcionar? Qual seria o plano B? Ou então, mas e se... E aqui já foi dado, já foi entregue a eles. E cada um deles tinha uma missão ali naquele momento, né? Então, Josué, filho de Num, reuniu os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança do Senhor e escolham 7 sacerdotes para ir à frente dela, e cada sacerdote com uma trombeta de chifre de carneiro. Eu acho que em português é chofar que se fala, né? Não tenho muita certeza, mas eu acho que é chofar, que é aquele chifre de carneiro, como está escrito, que os judeus até hoje eles tocam, né? E que é muito difícil de tocar. É, tem toda uma preparação, mas é muito bonito. O som é uma trombeta real, assim, é muito, muito bonito. Vocês podem dar Google depois, se vocês quiserem ver, porque é algo que eles usam até hoje, ok? Em seguida, ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade. Os homens armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué falou ao povo, os 7 sacerdotes que levavam as trombetas diante do Senhor começaram a marchar, avançando e tocando os instrumentos. A arca da aliança do Senhor ia atrás deles. Alguns dos homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas e outros iam atrás da arca, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar. Josué ordenou: não soltem o grito de guerra, não digam palavra alguma até que eu lhes dê a ordem. Então gritem. Assim, a arca do Senhor foi levada ao redor da cidade apenas uma vez naquele dia. Depois voltaram ao acampamento e ali passaram a noite. Na manhã seguinte, Josué se levantou cedo e mais uma vez os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes, com as trombetas de chifre de carneiro, marcharam à frente da arca do Senhor, tocando seus instrumentos. Os homens armados marcharam à frente dos sacerdotes com as trombetas e atrás da arca do Senhor, enquanto os sacerdotes tocavam sem parar.
No segundo dia, marcharam ao redor da cidade uma vez e depois voltaram ao acampamento. Fizeram o mesmo por 6 dias. No sétimo dia, os israelitas se levantaram ao amanhecer e marcharam ao redor da cidade, como haviam feito antes. Dessa vez, porém, rodearam a cidade 7 vezes. Na sétima vez, enquanto os sacerdotes faziam soar um toque longo das trombetas, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Jericó e tudo que há dentro dela serão completamente destruídos como oferta ao Senhor. Somente a prostituta Raabe e os outros que estiverem em sua casa serão poupados, pois ela protegeu nossos espiões. Não levem coisa alguma daquilo que foi separado para destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos e trarão desgraça ao acampamento inteiro de Israel. É muito bonito a gente ver que eles iam os muros inteiros, né, da cidade estão todos colados, né? Um muro específico. E um muro específico, ele é todo cair ao som do grito deles. Mas uma parte não caiu, né? Que é onde Raabe habitava com sua família, né? E por conta dela ter protegido os mensageiros, os espiões, né, da palavra correta que está aqui, é, é bonito ver porque é uma coisa que é matematicamente impossível de explicar, é uma coisa que é só a fé mesmo, que nos faz crer no poder de Deus e no propósito que Deus tem e tinha, né? O fato da gente ter acesso, por exemplo, à palavra espiões, né, como mensageiros especificamente, nos dá a entender que eles foram lá somente com um propósito, que era salvar, levar uma mensagem e salvar Raabe especificamente, né? Fazer com que ela fosse salva. E todos eles ali da cidade, por mais que a gente vê que vai ser uma coisa aqui bem violenta, né? Todos vão morrer e tudo mais, e etc. Quer dizer, a ordem de Deus, todos para todos morrerem e tudo mais. As pessoas às vezes perguntam, nossa, mas como Deus pode ser tão rigoroso, né? Ou como Deus pode ser. É interessante a gente saber que eles tinham acesso a mudar, eles tinham acesso a crer em Deus, eles tinham acesso. E isso é que é importante, porque se você está ouvindo que a sua cidade foi dada a um outro povo, que esse povo tem o Deus soberano, todo-poderoso com eles, que eles são muito fortes, que eles isso, que você começa a ouvir aquilo, você começa a ouvir aquilo. Se uma acreditou, e toda a família dela também acreditou, isso significa que todos tinham a possibilidade de aprender, mas eles não largavam mão daquilo que eles gostavam, daquilo que eles tinham como tradição deles, e adoração de outros deuses, e mistura de cultura, e tudo aquilo que era desprezível aos olhos do Senhor. Então, eles tinham acesso. Eles tinham acesso a como, por exemplo, é, como mudar o destino deles, né? E o mais bonito que a gente vê é porque Raabe, ela tá na genealogia de Jesus. Então, se Raabe não é salva, se ela, prestem atenção nisso, se Raabe não é salva, se ela não fosse se casar, se ela não fosse ter um filho, né? Isso a gente vai ver no livro de Ruth, mas se ela não fosse especificamente ter o destino dela, né? A genealogia de Cristo não haveria essa parte específica que nos leva a tantas outras histórias, que nos leva tanto a Cristo, que nos leva, né? Na genealogia inteira ela está. Então, quando a gente vai ver em Boaz, né? Quando a gente chegar no livro de Ruth, a gente vai falar sobre Raabe, com certeza, por ser mãe e tudo mais, mas eu acho que é importante a gente ver que os mensageiros, espiões, como a tradução né, que a gente tem espiões, mas que ela, na original mesmo, seria mensageiros. Uma das opções de entendimento desses dois que foram lá é mensageiros e não
espiões. Então eles levaram uma mensagem para Raabe que a salvou e que a fez estar na ge- genealogia de Jesus, né? E isso é muito, muito. E normalmente mulheres não eram mostradas na genealogia, né? Elas não eram citadas. E é importante a gente ver que Raabe foi, e é muito, muito, muito importante entender como que esse momento de fé dela a salvou e fez diferença na nossa história, né? Obviamente. Não levem coisa alguma daquilo que foi separado para destruição, ou vocês mesmos serão completamente destruídos, terão desgraça ao acampamento de Israel. Toda prata, todo ouro e todos os objetos de bronze e de ferro serão separados para o Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Quando o povo ouviu o som das trombetas, gritou com toda a força. De repente, o muro de Jericó veio abaixo. O povo atacou a cidade, cada um do ponto onde estava, e a tomou. Com suas espadas, destruíram completamente tudo que havia dentro dela: homens e mulheres, jovens e velhos, bois, ovelhas, jumentos. Josué disse aos 2 espiões: cumpram sua promessa, vão à casa da prostituta e tirem-na de lá com toda a sua família. Então os homens que haviam espionado a terra entraram na cidade e tiraram de lá Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os outros parentes que estavam com ela. Levaram a família toda para um lugar seguro fora do acampamento de Israel. Os israelitas incendiaram a cidade, tudo que havia dentro dela. Guardaram somente a prata, o ouro e todos os objetos de bronze e de ferro para o tesouro da casa do Senhor. Eles não pegaram para eles, né? Depois que acabaram com tudo ali, a primeira parte de tudo era do Senhor. Josué, no entanto, poupou a vida da prostituta Raabe e dos parentes que estavam em sua casa, pois ela escondeu os espiões, os mensageiros que Josué tinha enviado a Jericó. Josué tinha enviado a Jericó. E até hoje ela vive no meio de Israel. Aí você fala, ela quem? Raabe? Como assim até hoje ela vive no meio de Israel? O que que especificamente vive até se se estiver escrito na Bíblia até hoje, é porque está até hoje no meio de Israel. A Bíblia é temporal. O que que está aqui? Toda a descendência dela, porque a descendência de Cristo está em Israel, é de Israel, né? E até hoje vive no meio de Israel. Então a gente precisa entender, por isso que a conexão muito importante de entender de Raabe e a genealogia de Cristo, ela está na genealogia de Jesus, né? E ela tem essa importância inteira, porque até hoje se vive, obviamente, no meio de Israel, né? Não há outro nome que não esteja no meio de Israel, senão Jesus, senão Cristo. E, obviamente, que isso dá-se conta dos eventos que a gente lê no Antigo Testamento, da obediência, da fé, de tudo que envolve as ordens do Senhor. Então, tudo tem um propósito. Você não sabia das informações, ou você sabia dessas informações, ou você não pensou nessas informações, mas a gente tem o fato dessas informações, né? Então, quando a gente às vezes acha que é uma coisa boba, uma coisa tipo, mas peraí. Então, ela teve fé, ela escondeu eles. Mas o papel dela importante era especificamente o quê? De estar até hoje vivo no meio de Israel. Então, todos nós temos um propósito. Às vezes a gente acha que. Porque quando a gente está lendo, né? Quando a gente leu, por exemplo, a história de Rabi lá atrás, que ela escondeu os mensageiros, né? Os espiões, colocou eles lá, ajudou a eles. Eles falaram para colocar a corda, né, vermelha na janela, ela obedeceu. Ela professou com a boca dela mesma, ela professou dizendo que Deus era o único, que o Senhor, o seu Deus, o Senhor, ele é poderoso, ele é. Ela se mostrou, né, obviamente, mais israelita, digamos, apesar dela ter sido gentil, né? Mais israelita especificamente do que de fato o povo que ela era. Então, às vezes a gente, na nossa própria vida, a gente pula um detalhe pequeno, ou então alguma coisa que a gente, não, mas isso não vai fazer diferença alguma. E tudo faz diferença na nossa história. Absolutamente tudo. Nós temos um motivo de estarmos aqui. Não, veja, a gente vive numa batalha espiritual. A nossa vida, ela é uma batalha espiritual.
Nós usamos o nosso corpo, né? Nós damos vida ao nosso corpo através de Deus e através do propósito que ele tem por trás, né, da nossa vida, obviamente, do nosso corpo, especificamente. Então, por que que ele se preocupa da gente cuidar do nosso corpo, do que sai da nossa boca, do que os olhos enxergam, de onde você está indo, do que você fala do próximo, por que que Deus se preocupa tanto com isso? Porque nós temos um propósito com a nossa vida aqui. Se não tivéssemos, ele já teria levado o nosso espírito há muito tempo. Enquanto estivermos vivos, temos um propósito aqui. Isso é, gente, é notório. Então, a nossa vida, ela não é desperdiçada um milésimo, microsegundo que seja, ela não é desperdiçada, né? A gente vê que desde que eles foram lá para poder olhar a cidade, desde que eles foram lá para poder escanear tudo, desde que eles foram lá, desde aquele momento que eles foram para encontrar Rabi especificamente, né? Porque de tantos os lugares, uma pessoa os viu e essa uma era a única que acreditava no Deus poderoso, era a única que, né? E que hoje, obviamente, faz parte da descendência de Jesus. Então, você vê que tem um propósito, tem né, algo muito maior do que só viver, do que só isso XYZ, né? E a gente precisa nos colocarmos nesse, como Paulo fala, porque o apóstolo Paulo fala que tudo que está na palavra de Deus, né, tudo que está escrito é para nosso aprendizado. Tudo, Antigo Testamento também, principalmente. Tudo é para o nosso aprendizado. Então, temos um propósito, temos um porquê estarmos aqui, temos um motivo de fazermos as escolhas corretas. Veja, ela fez a escolha correta porque a fé a levou a fazer. Não foi ela simplesmente que decidiu, a fé a levou a fazer isso, a esconder os mensageiros, a estar ali, a ser salva. No momento que ela faz isso, ela é salva. E na nossa vida é a mesma coisa. A nossa fé em Deus é quem vai nos levar nas direções corretas que Deus quer para nós. Se a gente faz as nossas escolhas de acordo com os nossos desejos carnais, de acordo com os nossos planejamentos, de acordo com as nossas balanças de justiça, de acordo com o nosso pensamento, estamos completamente afastados, ou seja, pecando, ou seja, né, longe daquele que escreveu o nosso destino, nossa história, né? Então, e isso é bom para a gente poder sempre nos questionar, sempre nos. Será que essa atitude que eu estou tomando, será que essa decisão que eu vou tomar, será que isso aqui que eu estou fazendo agora, sou eu querendo ou isso está ligado com o plano de Deus? Então, o que que ele nos convida nas camadas mais abaixo do que só o que a gente lê aqui, algo muito mais profundo, é que ele quer que a gente chame ele antes das nossas decisões. Que a gente ore e fale, Senhor, eu estou no meio de um momento crucial para decidir qualquer coisa da sua vida. E o que ele mais tem prazer é ser convidado para a sua vida, é ser convidado para as suas decisões. Porque a sua decisão sem ele vai te levar num lugar. As suas decisões com ele vai te levar no correto lugar, né? As decisões de Raabe fez ela estar exatamente nos planos, né, de Deus, não só para a vida dela, para a vida do povo de Israel, que está ali agora, para a vida de todo o Antigo Testamento até o final, para a vida de Cristo, para a nossa vida. Tudo o que nós fazemos, né, está conectado a um grande propósito de Deus, né? Não é responsabilidade somente da Rabi, porque obviamente os dois espiões também poderiam não tê-la ouvido. Então, é tudo com uma conexão. Não existe uma coisa específica ou uma pessoa específica, é um conjunto. Você já viu que às vezes a gente fala assim, gente, que coincidência, eu estava fazendo exatamente isso, e olha a coincidência, a gente está aqui nesse grupo lendo agora, olha a coincidência. Não tem coincidência, as coisas são todas interligadas, e Deus faz isso desde o início. Agora, o importante é a gente se manter firme, porque a batalha que a gente vive é espiritual, sempre. Deus declarou guerra em Gênesis.
Quando a serpente fez Adão e Eva pecarem, Deus declarou guerra ali. Então, não tem como falar, seu Deus é só um Deus de amor, é só um Deus. Não, existe uma batalha acontecendo. E essa batalha, só existe uma coisa. Desculpa, só existem dois caminhos: ser salvo e não ser salvo. Não tem meio ser salvo e meio não ser salvo. Não existe um meio para. Eu sou metade salvo, metade não salvo. Metade eu vou para o céu, metade. Não existe isso. Ou a pessoa é salva, ou a pessoa não é salva. Então, as nossas decisões, elas acarretam eu vou falar consequência, mas não precisa levar a um lado pejorativo e pesado, né? Porque consequência é qualquer cultura, aquilo que, né, faz parte de um próximo passo de alguma decisão, de alguma escolha que a gente faça. Então, pensem sempre nisso, na hora de tomar decisões, fazer planos, ponham Deus à frente. Não faça primeiro plano, não deu certo, chama Deus. Não faça primeiro plano, aí no meio, depois de fazer o plano, Senhor, vem cá e me ajuda, né? No meio do negócio. Não, façam primeiro a Ele, uma reunião com Ele, né? Um brainstorm com Ele, chama Ele, clama a Ele, preciso das suas direções, preciso da sua palavra, preciso que o Senhor... E não tome decisão enquanto você não sentir, ouvir a voz dele. Enquanto você não souber isso, aqui é o que Deus quer. Porque senão é caminho perdido, tempo perdido, e aí a gente entra num looping né? Então, chamem ele para os planos de vocês e tudo e absolutamente que vocês forem fazer na vida de vocês. Naquela ocasião, Josué pronunciou essa maldição: que a maldição do Senhor caia sobre qualquer um que tentar reconstruir a cidade de Jericó. À custa de seu filho mais velho, lançará o alicerce. À custa de seu filho mais novo, colocará os seus portões. Assim, o Senhor estava com Josué, e sua fama se espalhou por toda a terra, como ele tinha prometido, né? É, isso aqui, veja bem, qualquer construção da cidade de Jericó. Isso aqui, se você pôr no Google, né? E você, ou você já foi em Jerusalém, ou você em Israel, você quiser estudar mais e ver mais sobre isso, é, o interessante é saber e ver que até hoje, né, Jericó fica ao redor ali de todas as ruínas, tudo ruína, até o presente momento. E isso vai acontecer em Babilônia também. A gente vai falar sobre isso mais lá na frente, quando a gente vai mais para perto, né? Existe um. E não está no poder de Israel, parte né, especificamente. O mais engraçado é porque existem. Eu vi uns artigos, há muito tempo atrás, uns anos atrás, um artigo de que estavam tentando habitar novamente, né? Onde seria Babilônia, onde teria sido a Babilônia especificamente, né? E uma parte do governo, acho que gastou, se uniu com outros governos e gastaram bilhões de dólares para fazerem toda a reconstrução de onde a Babilônia era. E Deus tem uma profecia para a Babilônia, Deus falou sobre a Babilônia, Deus fala, a gente vai ver isso mais lá na frente, né? Que nunca mais seria habitada, que seria, né, da face da terra, seria totalmente sumida da face da terra. E até hoje tinha pessoas, uns 2 anos atrás, acho que 3 anos, sei lá, até hoje pessoas tentando reconstruir a Babilônia, como se a palavra de Deus não fosse soberana, né? E não conseguiram. Toda vez que tentavam subir algo, tinha terremoto, caía. Onde eles tentavam cavar é, poços, água não aparecia. Onde eles tentaram plantar, as sementes todas morriam. É uma terra morta completamente. Depois vocês coloquem, se vocês quiserem pesquisar no Google e para vocês verem, né? Então, assim, é simplesmente isso. E é quando a gente vê uma coisa dessa, assim, né? Que Deus falando que qualquer maldição vai cair em qualquer um que tentar reconstruir a cidade de Jericó. E você vê que a cidade de Jericó é ruína, está em ruínas, próxima das ruínas, você vai, tudo que até hoje você vai lá e você vê isso, né? É a coisa mais linda do mundo. Porque não é que a gente quer prova, não é isso. Mas é que a gente vê a mão de Deus, né? Ali assim, aí você fala, meu Deus, eu li isso, eu vi isso, né? É muito lindo. Enfim.
É isso, finalizamos aqui hoje. Amanhã a gente volta com Josué capítulo 7, se Deus quiser, amém. Ahm, e é isso, que vocês tenham um bom fim de dia. Um beijo, Vi, eu vi sua mensagem aqui, linda. É, fiquem com Deus até amanhã e que esse capítulo tenha edificado, entrado nos nossos corações, para que a gente possa viver a palavra no dia a dia mesmo, né? É isso, um beijo. Bom descanso para todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser.